O pior caso diante de Deus. Você já conheceu um caso que você fala, esse não tem mais jeito, realmente esse é difícil. Você já teve até mesmo desejo de ver essa pessoa, né? Um criminoso, estuprador morto, né? Porque realmente é uma coisa indigna que acontece no nosso coração, né? A gente fica indignado por ver tanto crime, tanta crueldade, tanta maldade nesse mundo, na verdade. E existiu no passado Manassés. Você conhece a história de Manassés, né? Leia lá na Bíblia. Eu não vou aqui citar para que você possa pesquisar. Mas você veja que a história de Manassés foi uma das histórias dos reis, piores reis que já houve na face da terra, lá, pelo menos na época de Israel. E ele era um israelita, interessante isso, né? Agora, eu pergunto para você, você conhece alguém na atualidade que realmente seja pior do que Manassés? Inclusive queimou, ele era feiticeiro, idólatra, ele queimava filhos na fogueira, nos braços de Moloque. Ele realmente foi um dos piores reis, levou a nação inteira a uma idolatria enorme, foi uma coisa assim terrível. Mas a pergunta, né, que a gente fez aqui, que é o título desse VT, qual o pior, né, pior caso que você conhece na vida? Você já conheceu, já presenciou, você já leu, né, ou você já viu assim algum noticiário falando a respeito de um criminoso, seja lá o que for, né? Você já viu realmente um caso assim difícil? Se eu falar para você que existem outros casos, né? E realmente são casos extremamente difíceis, como o caso de Manassés, teve o caso de Davi, né? Que matou Urias, que era o marido de Betseba, e vai por aí fora, né? Muitas outras histórias, né? Que realmente deixa a gente até um pouco assim triste, né? E até revoltante o caso. Mas veja que se você parar para analisar, se você olhar no espelho, o pior caso, eu quando olho no espelho eu faço isso, né? O pior caso é o meu. Por quê? O pior caso, se você olhar no espelho, é o seu. Porque você tem consciência do que você é. Você sabe o que você pode fazer. E muitas das vezes, Deus às vezes até te mostra que você é alguém que na verdade você mesmo às vezes não conhecia. Por isso que a Bíblia diz que há caminhos para um homem que parece direito, mas ao final dele é caminho de morte. E ainda outro texto, no Provérbios, diz que enganoso o coração, mais do que todas as outras coisas. Então, o pior caso diante de Deus é o seu. Eu olhando para o espelho é o meu. Você olhando para o espelho é o pior caso. É o mais difícil, porque a sua consciência é o seu tribunal. Então Deus ele tem métodos e meios para alcançar o seu coração e o meu coração. E diz assim o pensamento diz assim, pensamento nos testemunhos, né? Comentários bíblicos, né? Volume 2, página 998. Homens e mulheres podem ter um ótimo conhecimento da Bíblia e estar tão familiarizado com as Escrituras quanto aos israelitas com a arca. Mesmo assim, se o coração não for reto diante de Deus, o sucesso não acompanhará seus esforços. Deus não estará com eles. Não tem um alto senso das obrigações da lei do céu, nem percebe o caráter sagrado da verdade que estão ensinando. A ordem é: purificai-vos vós que levais os utensílios do Senhor. Está lá em Isaías, capítulo 52, verso 11 também. Então, se acaso nós temos algumas intenções, ainda que sejamos, né, conheço muitas pessoas que realmente são pessoas que têm muitos textos gravados na mente e conseguem dar estudos sem precisar realmente colocar
ali versos do lado, né, para falarem a respeito desses assuntos. Mas Deus, ele tem assim uma vontade enorme de fazer com que você entenda que não importa o que as outras pessoas fazem, né? Porque às vezes a gente se revolta com as outras pessoas. Você tem que olhar para você mesmo, observar se acaso realmente o seu caso diante de Deus, ele tem solução ou não. E então buscar a Deus de todo o coração para que você possa ser vitorioso naquilo em que você tem ainda de problemas para, no caso, para vencer. Assim como o apóstolo Paulo. Você vê que o apóstolo Paulo, ele chegou a um ponto que, conversando com todos os outros irmãos da igreja, ele disse: irmãos, e de todos os pecadores eu sou o pior. Ele chegou a falar isso para os seus irmãos: eu sou o pior entre todos. Por que ele falou isso? Porque o aconchego dele a Deus foi tão grande que ele não via nas pessoas assim uma dificuldade de alcançar a salvação, mas ele via nele a pior situação, a dificuldade muito grande de alcançar aquele objetivo, que é justamente a salvação em Cristo Jesus. Ele se apegava muito a Deus para que isso pudesse sair da vida dele, mas nisso ele reconhecia que quanto mais ele chegava a Cristo, mais ele se sentia indigno. Tanto que chegou no final da vida dele, ele disse: não julgo já ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para a frente para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Então, você precisa entender que o caso dos outros é dos outros, assim como no caso nós falamos de Manassés, ele se arrependeu depois. O caso dele é difícil diante do meu, talvez do seu caso, né? Não chegou a matar ou levar filhos para o braço de Moloque e levar ao fogo, e ser idólatra, feiticeiro, etc. No entanto, o seu caso pode ser mais difícil que Manassés, você pode se perder e Manassés está lá. Ele desceu à sepultura selado para a salvação. Então, qual é o caso mais difícil? O dele ou o seu? O meu. Então, o meu, porque eu ainda estou vivo e a minha luta continua, e eu preciso me manter ainda diante de Deus para continuar sendo salvo, porque não é uma vez salvo e salvo para sempre. Eu preciso permanecer salvo diante de Cristo até descer a sepultura, ou então até a volta de Cristo. Então eu preciso permanecer nessa posição de salvação em Cristo Jesus. Então diz aqui ainda outro texto, diz assim: não basta ter boas intenções, não basta fazer o que um homem pensa ser certo ou o que o pastor diz ser certo. A salvação da alma está em risco e ele deve procurar as Escrituras por si mesmo. O Senhor não pôs nenhum de seus agentes humanos sob o ditame e o controle daqueles que são eles mesmos apenas errantes mortais. Então tem pessoas que idolatram, né, fulanos, líderes, pastores, né, padres, etc., né, papa, como se eles fossem o guia da pessoa, mas Deus, ele não colocou ninguém acima de nós para nos guiar os nossos passos. Deus é que tem que guiar o seu passo, Deus é que tem que guiar os nossos passos para a eternidade, para buscarmos a santificação, a purificação, tirar o passaporte para a vida eterna. Nós mesmos é que temos que fazer isso. Você não pode tirar o passaporte para outro, nem outro por você. Você tem que tirar o seu passaporte. Ele tem um pouco do mesmo espírito que levou, no caso, muitas pessoas à ruína. E pôr a mão, né, em lugares em que não devem pôr, ou se posicionar em momentos perdoando pecados, no caso de muitos religiosos, né, no caso os padres, enquanto Deus é o único que pode perdoar pecados. Então, você não deve se insinuar ou se colocar numa posição
em que os homens sejam a sua diretriz para chegar ao céu. Nunca. Você tem que se dirigir a Cristo Jesus, que é o único Salvador e mediador entre Deus e o homem, para a tua salvação, para a remissão do seu pecado, para que possa te purificar. Então você precisa pedir a Deus orientação com relação a tudo isso, para que você possa, no caso, estar preparado para a Canaã celestial. Ainda, olhando aqui ainda outros textos, diz assim, vocês não precisam se surpreender se tudo na jornada, na tua luta para o céu, não for agradável, tiver muito problema, muito conflito, muita dificuldade. Avance, né? Expressando a oração que Davi fez. Dirige os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Salmo 17, verso 5. Todos os caminhos da vida estão cercados de perigo, mas estaremos seguros se seguirmos o caminho do Mestre, confiando naquele cujos a voz ouvimos dizer, segue-me. Então ninguém mais pode te ajudar a não ser a Cristo Jesus, a não ser as pessoas que estejam ao lado, orando juntamente com você, para que você possa ser fortalecido, para que você possa prosseguir, para que você possa vencer suas dificuldades, assim como eu tenho orado pelos meus familiares, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha mãe, por todos, enfim, que nos cercam, inclusive muitos amigos que eu tenho orado para que Deus possa abençoá-los, para que possa confortá-los, inclusive nessa crise de pandemia que nós estamos vivendo. Então, para que você possa vencer o pior caso da vida, que é o seu próprio, você precisa buscar em Cristo a força e o poder. Não basta outro orar, não basta terceirizar. Ore por mim, né? E você mesmo orar. Fale com Deus por mim, se você não fala com Deus mesmo. Leia a Bíblia para mim, enquanto você mesmo não pesquisa, não se aprofunda para saber a vontade de Deus. Portanto, o pior caso diante de Deus, olhando para o espelho, você vai encontrar e vai ver que o pior caso é o seu mesmo. O pior caso realmente diante de Deus é o meu. E cada um na sua consciência saberá que o pior caso em todo momento da sua vida é o seu próprio. Portanto, a salvação em Cristo Jesus não está na mão de ninguém, unicamente na sua. Se você quer esse benefício, quer, no caso, herdar a Canaã celestial, você precisa então buscar a Cristo por ti mesmo. Que Deus te abençoe.